22 de fevereiro de 2026. Os planejadores militares do Pentágono estão finalizando operações para o presidente Trump. Não apenas ataques aéreos, não apenas a degradação de instalações nucleares, mudança de regime. De acordo com 2 oficiais dos Estados Unidos que falaram a Reuters, o planejamento já está em estágio avançado. Pacotes de ataque estão sendo montados, listas de alvos estão sendo refinadas, ativos de inteligência estão sendo posicionados e os objetivos se expandiram muito além do que qualquer um esperava. Opção 1. Atacar instalações nucleares e de mísseis iranianas, danificar o programa, atrasá-lo por anos. Opção 2. Alvejar líderes iranianos individuais com ataques de decapitação projetados para eliminar comandantes-chave e desestabilizar a estrutura de comando do regime. Opção 3. Buscar a mudança de regime em Teherã completamente. Sem invasão terrestre em massa, sem força de ocupação. Conflitos modernos nunca se resumem apenas à força. O sucesso depende de planejamento, coordenação e da capacidade de se adaptar quando o cenário muda mais rápido do que qualquer um espera. Esse mesmo princípio está no centro do patrocinador de hoje, Supremacy World War 3, um jogo de estratégia PVP online gratuito baseado em guerras globais modernas. Cada partida que você joga dura semanas, o que significa que suas decisões podem influenciar cada passo da campanha. Você começa assumindo o comando de um país real e planejando seu futuro. De desenvolver a economia a pesquisar armas, você pode usar tanques, submarinos e jatos. Forme alianças quando for conveniente ou haja quando for o momento certo. Você compete contra até 99 jogadores reais operando no mesmo mapa em tempo real, cada um com sua própria estratégia e ambições. Nenhuma campanha se desenrola igual. Para quem gosta de estratégia a longo prazo, este jogo recompensa planejamento e ação decisiva. Está disponível tanto para PC quanto para dispositivos móveis. E novos jogadores que se cadastrarem pelo meu link receberão a unidade sazonal, o Elite Railgun, no valor de $40 americanos totalmente de graça. Se você quer uma experiência de estratégia que valoriza planejamento, coordenação e tomada de decisões em tempo real, o link está na descrição. Apenas ataques de precisão, operações especiais e a aposta de que eliminar a liderança fará todo o sistema desmoronar. Trump já sugeriu essa ideia publicamente. Você quer uma mudança de regime no Irã? Bem, parece que isso seria a melhor coisa que poderia acontecer. Ele disse que isso parecia ser o melhor que poderia acontecer. Ao ser questionado sobre a mudança de regime no Irã, ele não explicou como ocorreria nem quem substituiria o governo atual. Ele apenas disse que há pessoas, e agora o Pentágono está elaborando planos para que isso aconteça. Isso não é mais dissuasão, isso é preparação para a guerra, e não qualquer guerra, uma guerra planejada para acabar com a República Islâmica do Irã. A mudança aconteceu de forma silenciosa, quase invisível. Até a semana passada, o foco era degradar a infraestrutura nuclear do Irã, atacar os locais de enriquecimento, destruir as centrífugas, atrasar o programa. Uma década. Objetivos limitados, ataques de precisão, entra e sai, mas algo mudou. Trump começou a falar de forma diferente, em entrevistas, em coletivas de imprensa, nas redes sociais. Parece que a mudança de regime seria o melhor que poderia acontecer. Essa não é a linguagem de contenção, é a linguagem de derrubada, e nos bastidores, os planejadores militares ajustaram-se de acordo. Segundo a Reuters, o Pentágono agora se prepara para 3 cenários distintos. Cenário 1, campanha de bombardeio de semanas contra instalações nucleares, fábricas de mísseis e bases da Guarda Revolucionária. Esse é o cenário básico, o que a maioria dos analistas esperava. Ataques aéreos pesados projetados para incapacitar as capacidades militares do Irã sem ocupar território. Cenário 2. Assassinatos direcionados de líderes iranianos, não comandantes aleatórios, mas indivíduos específicos, alvos de alto valor envolvidos no comando e controle do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O objetivo é dificultar a capacidade do Irã de coordenar uma resposta, eliminar os principais tomadores de decisão e criar caos na estrutura de liderança do regime. Cenário 3. Mudança total de regime. Isso vai além de ataques, além de assassinatos direcionados. O objetivo passa a ser acabar completamente com a República Islâmica e facilitar a ascensão de um novo governo. Como isso aconteceria sem uma invasão terrestre ainda não está claro, mas o planejamento é real e está em andamento, disse um oficial dos Estados Unidos à Reuters.
A Guerra de 12 Dias e os ataques israelenses a alvos específicos mostram bem a utilidade dessa abordagem. Ele se referia ao conflito de junho de 2025 entre Israel e Irã. Durante esses 12 dias, as forças israelenses mataram pelo menos 20 comandantes iranianos de alto escalão, incluindo o major-general Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã. Isso não é um ataque tático, isso é uma decapitação, e o Pentágono está estudando como Israel fez isso. Alvejar indivíduos requer precisão, inteligência e rastreamento em tempo real. Não basta bombardear um prédio esperando encontrar a pessoa certa. Você precisa saber exatamente onde eles estão, o que estão fazendo, quem está com eles, e precisa atacar antes que eles se movam. Durante a Guerra de 12 Dias, Israel demonstrou que isso é possível. Eles rastrearam os comandantes iranianos em tempo real, identificaram suas localizações e atacaram com munições de precisão, ataques de drones, ataques de mísseis, operações especiais. O resultado? A liderança militar do Irã foi devastada, o comando colapsou, as comunicações caíram brevemente e a República Islâmica ficou paralisada. Agora, os Estados Unidos estão considerando fazer a mesma coisa, mas em uma escala maior. Um oficial dos Estados Unidos alertou que atacar indivíduos, abre aspas, exige recursos adicionais de inteligência, fecha aspas. Precisa de agentes em campo, inteligência de sinais, cobertura por satélite e fontes cubanas no Irã para fornecer atualizações em tempo real sobre os movimentos da liderança? Os Estados Unidos têm parte dessas informações, mas não tudo. O oficial admitiu que não está claro quais dados de inteligência os Estados Unidos têm sobre líderes iranianos que poderiam ser alvo. Isso é uma lacuna significativa, porque se você vai tentar ataques de decapitação, não pode se dar ao luxo de errar. Uma tentativa de assassinato fracassada fortalece o regime, dá a Teherã uma vitória de propaganda e mostra que os Estados Unidos não conseguem alcançar seus líderes. O Pentágono atua para fechar essa lacuna, enviando mais inteligência, coordenando com Israel e acionando fontes no Irã. Mas o tempo está se esgotando, o prazo de Trump está se aproximando. A janela para coletar inteligência é curta. A questão não é se os Estados Unidos podem atingir líderes iranianos, mas sim se conseguem atingir as pessoas certas no momento certo. Mudança de regime sem forças terrestres é uma aposta. Historicamente, derrubar um governo exigia tropas em solo, ocupar a capital, tomar os prédios do governo e instalar uma nova liderança. Foi assim que aconteceu no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, e em todos os casos foi bagunçado, caro e levou anos. Trump afirmou várias vezes que não repetirá esses erros, sem guerras intermináveis, reconstrução de nações ou ocupação. Então, como você consegue uma mudança de regime sem uma invasão? A resposta pode ser a Venezuela. Em 3 de janeiro de 2026, forças de operações especiais dos Estados Unidos invadiram Caracas e capturaram o presidente Nicolás Maduro. Eles o tiraram de casa, levaram para fora do país e o trouxeram a Nova York para responder a acusações criminais. Sem invasão, sem ocupação, apenas uma operação rápida e precisa conduzida por forças de elite. O governo de Maduro entrou em colapso em poucos dias, seu círculo interno fugiu, os militares recuaram e a Venezuela passou para uma nova liderança. Foi o tipo de operação que Trump gosta, rápida, decisiva, com baixas americanas mínimas. Agora, o Pentágono está perguntando, podemos fazer o mesmo no Irã? O desafio é a geografia. A capital da Venezuela, Caracas, fica na costa. Forças dos Estados Unidos poderiam lançar a operação de navios na costa, usar helicópteros para a incursão e extrair as tropas em poucas horas. Teherã não tem saída para o mar. Está a mais de 960 quilômetros da costa mais próxima, cercada por montanhas e protegida por defesas aéreas e bases militares. Não dá para voar de helicóptero até Teherã, eles seriam abatidos antes de chegar perto. Se a meta é mudar o regime, isso deve ocorrer de outro modo. Ataques de decapitação eliminam líderes-chave e criam um vácuo de poder, levando ao colapso interno. Se o Ayatollah Ali Khamenei for morto, não há um sucessor claro. Diferentes facções dentro do regime competem pelo poder, linha dura contra pragmáticos, a guarda revolucionária contra o establishment clerical. Essa competição pode desestabilizar todo o sistema, e no caos surge uma nova liderança mais favorável aos Estados Unidos. Essa é a teoria. A realidade é bem mais bagunçada. Matar Khamenei não garante o colapso do regime. Pode, com a mesma facilidade, desencadear uma consolidação. Os linha dura assumem o controle, a lei marcial é declarada e a repressão se intensifica.
E então você não está vendo uma mudança de regime, está vendo uma versão mais perigosa e mais imprevisível da República Islâmica. Outra opção é combinar ataques aéreos com apoio a grupos de oposição interna. O Irã acabou de passar pelos protestos mais mortais de sua história. Milhões de pessoas foram às ruas, exigindo o fim do regime. O governo reprimiu com força esmagadora, mas a raiva não desapareceu. Ela ainda está lá, esperando. Se os Estados Unidos atacarem a liderança iraniana e destruírem o aparato de segurança, esses manifestantes podem voltar, desta vez com menos medo e mais impulso. Os Estados Unidos poderiam apoiá-los. Armas, inteligência, comunicações, equipamentos suficientes para transformar protestos em uma revolta armada. Mas esse é um jogo perigoso, porque uma vez que você começa a armar grupos de oposição, perde o controle sobre o que acontece depois. Eles podem derrubar o regime, ou podem se fragmentar em facções rivais e mergulhar o Irã em uma guerra civil. O resultado é imprevisível, e isso é o que menos se deseja ao lidar com um país com mísseis balísticos e forças por procuração na região. E a possibilidade de cortar 20% do fornecimento global de petróleo. O Pentágono sabe disso, por isso o planejamento inclui contingências para o que acontece após os ataques, mas essas contingências são limitadas. Sem forças terrestres, os Estados Unidos não conseguem controlar o Irã após o início dos bombardeios. O Irã não está parado enquanto os Estados Unidos planejam. Teherã sabe que está sendo alvo e está se preparando de acordo. Na quinta-feira, o Irã enviou carta ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A mensagem foi clara: o Irã não iniciará nenhuma guerra. Mas, caso seja alvo de agressão militar, o Irã responderá de forma decisiva e proporcional. Isso não é bravata, é uma promessa. O Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz se for atacado. Isso cortaria 1/5 do fluxo global de petróleo, os preços disparariam, as economias sofreriam um impacto e a comunidade internacional pressionaria Washington a recuar. O Irã também avisou que retaliará contra bases militares dos Estados Unidos na região. Os Estados Unidos têm instalações na Jordânia, Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Turquia, todos dentro do alcance dos mísseis balísticos iranianos. Em junho passado, o Irã lançou mísseis contra a base aérea de Al-Ued, no Catar. As defesas aéreas interceptaram a maioria deles, mas a mensagem foi enviada: o Irã pode alcançar as forças americanas. Se os Estados Unidos matarem líderes iranianos, o Irã vai revidar e autoridades americanas esperam totalmente que haja vítimas, disse um funcionário à Reuters. Nós esperamos totalmente que o Irã reaja em caso de um ataque, aumentando o risco de vítimas americanas e de um conflito regional. Esse é o cálculo que Trump está avaliando. Uma mudança de regime pode encerrar a República Islâmica, mas também pode causar uma guerra maior envolvendo aliados dos Estados Unidos e desestabilizando o Oriente Médio. Na quinta-feira, um navio de guerra russo participou dos exercícios navais iranianos no Golfo de Omã, sinalizando que Moscou está atenta e não ignorará um ataque dos Estados Unidos ao seu parceiro. A Rússia não vai entrar em guerra pelo Irã, mas pode fornecer inteligência, suprir armas e complicar as operações dos Estados Unidos. A China, por sua vez, permanece em silêncio, mas Pequim é o maior cliente de petróleo do Irã, e a China tem interesse direto em impedir que os Estados Unidos controlem os suprimentos de energia do Oriente Médio. Tudo isso adiciona camadas de risco a um plano já perigoso. A via diplomática ainda não foi encerrada, não completamente. Na terça-feira, negociadores do Irã e dos Estados Unidos se reuniram em Genebra. O ministro iraniano Abbas Araghchi afirmou que concordaram com princípios para avançar nas conversas. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, logo esclareceu: o Irã tem resistido em fazer concessões importantes em seu programa nuclear. Teherã insiste que é para fins pacíficos. Os Estados Unidos e Israel insistem que o Irã está tentando desenvolver uma bomba. Nenhum dos lados cede. Trump estabeleceu um prazo. Coisas ruins acontecerão se não houver acordo em 10 a 15 dias. O prazo está perto e estrategistas militares se preparam para quando Trump der a ordem. Um alto funcionário dos Estados Unidos afirmou que o Irã enviaria uma proposta por escrito sobre as preocupações americanas, mas não se sabe se isso evitará ataques. A posição de Trump é firme: eles não podem ter uma arma nuclear. É muito simples, você não pode ter paz no Oriente Médio se eles tiverem uma arma nuclear. Ou o Irã concorda em desmantelar seu programa, ou os Estados Unidos farão isso à força.
E agora, a força não significa apenas bombardear os locais nucleares, significa remover o regime completamente. Este é o momento mais perigoso nas relações Estados Unidos-Irã em décadas. 2 grupos de porta-aviões estão posicionados na costa iraniana. Mais de 120 aviões de combate estão na região. Ativos de inteligência estão coletando dados sobre a liderança iraniana, pacotes de ataque estão sendo finalizados e o objetivo mudou de contenção para mudança de regime. Trump já fez isso antes, ele autorizou a operação que capturou Maduro. Ele aprovou o ataque que matou Qasem Soleimani em 2020. Ele demonstrou disposição para correr riscos que outros presidentes evitaram. A questão agora é se ele ordenará a operação militar mais ambiciosa de seu governo, planejada não só para enfraquecer o Irã, mas para eliminar a República Islâmica. O tempo está passando, o exército está pronto e a decisão está nas mãos de um só homem. Então aqui está a pergunta para você. Os Estados Unidos deveriam buscar uma mudança de regime no Irã? Isso pode ter sucesso sem uma invasão terrestre, ou é uma aposta que corre o risco de desencadear uma guerra mais ampla que os Estados Unidos não podem controlar? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Isso está acontecendo em tempo real. Se chegou até aqui, curta e inscreva-se para acompanhar nossa cobertura dessa crise em desenvolvimento, sem especulações, apenas fatos conforme surgem. E se você quiser apoiar o canal, junte-se à frota com distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e atualizações exclusivas. Clique em Juntar-se e embarque. O prazo está se aproximando, os alvos estão definidos e o mundo está esperando para ver se Trump vai puxar o gatilho. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado novamente ao Supremacy World War 3 por patrocinar o vídeo de hoje. Lidere uma nação, comande batalhas em tempo real e enfrente adversários reais ao redor do mundo. Lembre-se de usar o link na descrição para garantir seu pacote inicial exclusivo, além do Elite Railgun. É grátis pelos próximos 30 dias.